Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 47ª Jornada Espírita Allan Kardec do 32º Conselho Espírita de Unificação do CERJ. Hoje nós estamos aqui no Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor para falar sobre o tema O Céu e o Inferno. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Alexandre, que fará a leitura de uma página e também fará a prece inicial. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Os Vivos do Além. A mensagem está registrada no Evangelho, na versão Lucas, capítulo 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. E a mensagem de Emmanuel. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidores. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Então agora, vamos todos nós aqui reunidos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Francisco de Assis, nosso patrono, a Maria, Mãe Santíssima, essa amada, esse vulto tão importante também, e agradecer a Jesus, inicialmente, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nesta casa de luz, sob a égide de espíritos tão importantes e tão elevados que somente nos trazem benefícios por estarmos em contato com eles. Agradecer também a Francisco de Assis e a Allan Kardec pela oportunidade de termos a compreensão do além-túmulo de uma maneira tão óbvia, tão beneficiada a todos nós, de modo que possamos, com essa compreensão, nos consolar, de modo que possamos, com essa compreensão, entender a vida de uma forma muito mais ampliada, chegando cada vez mais próximo da divindade através da iluminação, da paz, da serenidade, da busca que nós temos que ter sempre incessante pelo nosso progresso. Amado Mestre Francisco de Assis, em nome de Ti, pedimos autorização para iniciarmos os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar agora aqui. Bom, nesse momento então nós vamos passar a palavra para o Fernando Moura, que é o palestrante da noite de hoje,
né, que é trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, coordenador de unificação do 32º Conselho Espírita de Unificação, que falará para nós sobre os dramas da vida relatados em O Céu e o Inferno. Fernando. Prezados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe, trazendo um abraço carinhoso da nossa casa, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada em Benfica, uma sensação, né, de que a gente já esteve aqui antes, né, de pessoas que a gente aparentemente estamos nos conhecendo pela primeira vez, mas o clima de fraternidade, acolhimento é tão grande que me parece que a gente já se encontrou, já se conhece de muito tempo, né? Quando eu conheci o Alexandre, parecia que eu já conhecia ele um tempão, né? E as companheiros que a gente vai conhecendo também temos essa impressão. Nós elencamos no nosso tema de hoje alguns exemplos de que Kardec colocou para nós em relação a espíritos com problemas de perturbação espiritual. Porque o espírito que tem drama do outro lado é aquele que não teve uma vida material equilibrada. Aquela pessoa que durante a sua vida terrena, por invigilância, por desconhecimento do Evangelho, cometeu equívocos, cometeu atos ilícitos, e ao desencarnar, o indivíduo e a individualidade espiritual tem dificuldade para se desvencilhar da vida terrena. E a primeira que nós colocamos aqui é um espírito feminino, logicamente que agora ela não é mais como era naquele período, ela estava ainda se comunicando no século XIX, e ela era uma rainha indiana, né? Eu não sei francês, então algumas pronúncias eu posso errar aí alguma coisa, mas é a rainha de Oude, que foi falecida em França em 1858. Antes de a gente entrar aqui no relato da nossa irmã, nós temos que entender o grande problema que nós temos nas sociedades terrenas, nas quais nós sabemos que as pessoas são reconhecidas pela hierarquia social e pela hierarquia intelectual. Até hoje, mesmo no século XXI, no qual nos encontramos, nós ainda temos essa questão, né? Nós temos essa dificuldade de encarar o outro como alguém que é importante também. Então, se estamos transitando na rua e verificamos um morador de rua, se nós não estivermos desvestidos de preconceitos, se nós não estivermos bem firmes na questão da ética do Cristo, nós já vamos julgá-lo. Falar assim, tá assim, que deve ser drogado, deve ser preguiçoso, não trabalha, enfim, já começamos a criar uma história e esquecemos que muitos desses companheiros são vítimas da sociedade. Alguns têm uma história de vida muito diferente daquela da qual nós imaginamos, são pessoas que têm valores às vezes tão importantes como os nossos e às vezes também espiritualmente estão bem, não digo evoluídos, mas estão talvez bem mais conscientes do que nós em determinados aspectos. Então Kardec pergunta para essa nossa irmã aqui: quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? E ela responde: ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-las. Kardec continua: sois feliz? E ela responde: tenho saudade da vida, não sei, experimento a acerba dor da qual a vida me libertaria, quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Então veja o drama da nossa irmã.
foi uma pessoa de uma classe social elevada, uma rainha indiana que se deixou levar por aqueles 3 aspectos que nós sabemos que são os entraves que todos nós encontramos: o egoísmo, o orgulho e a vaidade, não é? Talvez aqui o orgulho em grau mais elevado, porque como era rainha, achava que tinha direito a privilégios. E quando o indivíduo desencarna, quando o ser desencarna, o que ele foi aqui no plano terrestre a nível de recurso financeiro, de recurso intelectual, é irrelevante se essas aquisições não forem acompanhadas de uma elevação moral. Então é importante nós entendermos que, claro que nós não vamos desconsiderar que a pessoa que estuda, que tem conhecimento intelectual, que é um grande empresário, um grande intelectual, que nada disso tem valor. Mas é importante entendermos que é necessário que o indivíduo ele se predisponha a compartilhar o que sabe e o que tem com o seu semelhante. Porque se ele ficar encastelado numa situação de se sentir melhor, se sentir diferente, achar que é mais importante do que o outro, ele vai se perder. E a gente vê na biografia de alguns artistas, né, que infelizmente isso ocorre. A pessoa fica famosa, fica com muito dinheiro e acha que é dono do mundo, que pode tudo, que está acima da lei, que pode fazer o que quer, e aí vai se perdendo, aquele talento, né, vai se perdendo. Eu vou citar uma pessoa aqui que eu vou citar porque isso está já foi colocado, né, em documentário e tal. O Whitney Houston, né, vocês que são mais jovens não conhecem, né, da minha época, né? Ainda a gente vê na biografia da nossa irmã, né, que ela começou muito bem, tinha uma voz maravilhosa, e com o tempo ela foi se perdendo, porque ela foi enredada pela fama, né, e aí começou a tomar atitudes inadequadas e veio desencarnar como suicida indireto. Então veja, provavelmente a grande dificuldade que essa companheira terá, talvez hoje já esteja mais equilibrada, mais devido ao tempo, né? Mas veja a dificuldade que ela teve ao desencarnar e ver que lá no mundo espiritual ela era o suicídio indireto. A gente vê, por exemplo, a dificuldade que André Luiz teve quando ele chegou no mundo espiritual e ficou 8 anos numa região de sofrimento, e ele era chamado de suicídio indireto. Ele não compreendia por quê. Para ele era uma pessoa tranquila, não tinha feito nada demais, né? E ele aí foi vivenciando aquela situação, até que chegou um ponto em que ele viu que o que faltou nele? Faltou aquela curvar-se diante de Deus, faltou lembrar-se daqueles ensinamentos que a sua mãe tinha colocado para ele, no qual ele tinha que procurar a Deus, tinha que procurar entregar-se à oração, entregar-se ao Evangelho, coisa que ele não fez. E aí, nesse momento que ele conseguiu se sintonizar com clareza e sair daquela situação. Então, no drama vivido pelos irmãos aqui no Céu e Inferno, nós verificamos que o espírito orgulhoso, o espírito que acha que porque ele foi uma pessoa importante no mundo material, que ele será privilegiado, se perde. Ele vai ficar numa situação de muita dificuldade, não é? E é bom nós estarmos antenados para isso também. Por quê? Estou falando de mim, tá? Não estou falando de vocês, não. Por quê? O fato de eu estar hoje fazendo palestra, o fato de eu estar hoje à frente de algumas tarefas na Casa Espírita, me garante que eu vou estar bem ao desencarnar, que eu estou bem, muito bem, porque, não, você é palestrante, você tem conhecimento, você já leu o Livro dos Espíritos. Isso é a roupagem, isso é algo, a instrumentalidade. Mas o que acontece? Eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu não consigo exemplificar tudo que eu prego. Tem muita coisa que eu falo aqui na Casa Espírita, aqui em outros locais, lá na nossa casa mesmo, que paciência,
você ter calma, uma série de requisitos que me faltam. Então, ao chegar no mundo espiritual, eu sei que eu vou ter que responder por essas dicotomias, por essas contradições, né? Provavelmente terão alguns atenuantes, mas ainda vai faltar muita coisa. Não é pelo fato de a gente ter tarefa na casa espírita que a gente está garantido que vai chegar lá, não, eu vou estar bem, eu vou estar lá fazendo, vou ser recebido por bezerra, nada disso, né? Se o meu espírito protetor estiver ao meu lado, ótimo, né? Então é essa visão que temos. Então, essa companheira, infelizmente, o que ela queria? Voltar a viver. Ela estava vendo ali o corpo dela em putrefação e ela queria viver de novo, porque a vida material lhe restauraria aqueles privilégios que ela achava que tinha direito. Então vamos dar mais uma lida aqui para a gente fazer algumas reflexões. Lamentais, esse Kardec perguntando, lamentais o ter sido sepultada entre cristãos que não no vosso país? E a resposta dela, sim, a terra indiana menos me pesaria sobre o corpo. Continua Kardec, que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? E a resposta, não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forço-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Então veja bem, uma outra limitação também que existe entre nós, eu estava até conversando isso com o Alexandre antes do nosso início da nossa reunião, que é o seguinte, a minha igreja que tem o Deus certo, a minha religião que tem o Deus certo, a sua está errada, você não está com Deus, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns companheiros de outros segmentos religiosos que falavam o seguinte, eu sou um filho de Deus, porque eu estou na igreja X, você não está na minha igreja, você é uma pessoa de Deus. Quer dizer, então o indivíduo que vive, né, pensando dessa maneira, ao desencarnar terá grande dificuldade, porque vai pensar que vai falar com Jesus, vai falar com Deus, vai falar com anjo, não vai falar com coisa nenhuma, porque não é assim que acontece, né? Lá na nossa casa espírita nós temos as nossas reuniões mediúnicas, né, de desobsessão, e de vez em quando vem companheiros de segmentos religiosos diferenciados com grande dificuldade de aceitar. Mas eu me disseram lá na minha igreja que eu ia falar com Jesus. Cadê Jesus? Por que Jesus não veio me receber? Cadê o anjo fulano, que era o meu anjo da guarda, que eu acendi vela para ele e tal? E a gente vê que é um drama. É um drama por quê? Porque a pessoa se acha enganada. Inclusive, tivemos um caso de um companheiro que ficou vinculado a uma falange das trevas, porque Jesus me traiu, agora eu vou fazer o mal porque fui traído por Jesus. Quer dizer, então vejam o nível de ignorância que ainda existe entre nós. Então a nossa irmã aqui, ela estava nesse sentido. Ela achava que porque ela era muçulmana, que ela era melhor do que os cristãos. E aí, devido a ela ter sido, né, sepultada lá perto dos cristãos, ou por cristãos, ela achava que não estava correto. E que as pessoas não tinham dado a ela as devidas honras, como se isso fosse uma coisa que acrescentasse algo, né, na sua condição espiritual. Então você vai ter um caixão maravilhoso, um mausoléu e tal, e a gente sabe que não é bem assim. Então, continuando aqui, Kardec continua perguntando à nossa irmã, respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que nos respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditai que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Olha a resposta da nossa irmã, meu sangue reinará por certo, visto como é digno disso. Aí Kardec continua, né? Ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe daves quando encarnada? E ela volta a falar, meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Então vejam bem, meus irmãos, a nossa sociedade ainda tem algumas limitações, né? Existem alguns países, e a Índia está ainda incluída nessa situação, de uma sociedade de castas, uma sociedade que existem segmentos sociais que não se misturam com outros, né? Então,
a gente tem aí esse olhar distorcido da parte de algumas pessoas. Então essa questão de sangue, de que a minha família é nobre, de que eu sou melhor, né? De que a minha família é melhor, que domina, então isso aí, mundo de regeneração não cabe mais isso, né? A gente tem que reformular essas questões. Eu mesmo já passei por um problema desse, que eu consegui, eu na época não era espírita, fiquei assim meio mexido, mas depois eu vi a dificuldade, né, da companheira de entender que eu, como negro, fui namorar uma mulher branca. A mãe falou assim, a mãe da garota foi na minha casa, falou assim, eu não quero que você namore minha filha, você é preto, a minha filha tem que casar com branco, não com você, né? Aí eu falei, tá bom, então tudo bem, mas a gente dá uma mexida, né? Aí depois eu falei, tudo bem, aí eu não contei nada pra menina, entendeu? Aí depois meu amigo falou assim, mas você devia ter falado pra ela. Não, eu ia dispor a filha contra a mãe, então foi melhor assim. Então aí não tinha que ser, não foi. Mas vejam bem, como nós ainda somos ignorantes, né? Como a nossa sociedade ainda padece dessa visão aqui. Não, a minha família é melhor, a minha família é nobre, eu sou rico, eu não vou casar com pobre, não vou casar com preto, né? Enfim, esses preconceitos todos que nós temos, aqui é o local em que temos que refletir sobre a necessidade de nós nos pacificar. Não adianta de nós nos modificar. Não adianta a gente querer ficar falando assim, não, isso aí é pro outro. Não, é pra gente, né? Essa reflexão é pra nós. Estava conversando também com o Alexandre antes do início da reunião, que a minha cunhada é de Candomblé. Então, quando ela foi fazer a saída de santo, que ele foi dito por ela me convidou. Aí eu relutei, falei assim, acho que eu não vou não, você vai saída de santo, não sei o que e tal. Aí minha mãe falou assim, não, eu vou, porque meu pai foi um bandista, minha mãe é espírita, mas é egressa do espiritualismo. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu falei, bom, vou ter que acompanhar minha mãe. Aí cheguei lá, e a reunião começou a acontecer. E aí você que eu digo eu, mentalmente você criticando, tá errado isso aí, isso aqui tá errado, aí de repente, mentalmente alguém me fala assim, você está atrapalhando a reunião, fique calado, mentalmente, você não tem nada que eu estou fazendo, cale-se e assista, ou então vai lá para fora, fica lá fora e não assiste. Aí eu me toquei, né, calei a minha boca mental e assisti a reunião, porque a gente não pode ir para um local para ficar julgando ninguém. Igual algum tempo atrás também eu cometi um equívoco grave, que isso quando eu entrei no espiritismo, tá? Eu já não faço mais isso não. Mas ligava a televisão domingo, aí ficava passando aqueles programas de evangélico, aí tá vendo? Tem que pode. Caralho, ignorante, não sei o que e tal. Aí veio também, você já fez isso em outra encarnação, então você não fica criticando algo que você já fez. E o que nos incomoda é que geralmente a gente já fez, né? Então aí também, acabou, a gente hoje não faz mais isso. Então essa visão aqui da nossa irmã é o que ainda existe numa parcela da sociedade. Estamos mudando? Estamos. Mas ainda tem um grande número de pessoas que julgam o outro pela questão da família, do dinheiro, da cultura, né? De ser culto, de não ser culto. Então tem esse processo. Continuando aqui com ela, com Kardec, com a nossa irmã. Vós que viveste nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Olha a resposta dela, que eu tenho direito. Aí o Kardec pergunta, a vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo em que ora estares? Aí ela responde, continua a ser rainha, que me envia escravas para me servirem, mas não sei, parece-me que pouco se preocupa com a minha pessoa aqui, e contudo eu sou sempre a mesma. Então vejam bem, coitada, naquele período, a nossa irmã estava achando que ia ter pessoas para servi-la, para mudar de roupa, para botar água lá, para lavar a mão, uma situação totalmente diferente, né? E a última aqui, que eu depois vou entrar no outro banheiro, professasse a religião muçulmana ou a hindu.
E ela responde, muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Então vejam bem, aquela pessoa que acha assim, eu sou rico, eu me dei bem, então eu não preciso de Deus, eu me basto a mim mesmo. Para que eu preciso de Deus? Eu me basto a mim mesmo. Então, não preciso rezar, não preciso de negócio de igreja, é coisa de ignorante. Então, nós também temos que repensar essa questão. Nós destacamos aqui um outro drama, de um outro companheiro aqui. E aí vem aquele negócio da pronúncia que eu vou pedir perdão a vocês. É o espírito de Casteldeonária. Não sei se é assim que pronuncia, mas é mais ou menos assim. O espírito de Casteldeonária. Não, Castelnaudari. Castelnaudari. O que esse irmão fez? Ele era um criminoso. Era um companheiro que, num outro tempo, ele tinha assassinado a esposa dentro de uma residência. Ele morava num local com a esposa e ele aí matou a esposa por ciúme. E ele achou que ia ficar por isso mesmo. Por quê? Porque ele deu um jeito de parecer acidente, de parecer que a esposa dele tinha se suicidado. Aí não foi punido pela lei dos homens e achou que estava tudo certo. Quando ele desencarnou, qual foi a expiação dele? Ele ficou fixado naquela casa. Ele queria sair dali e não conseguia. Porque quando ele saía, ele se via nas trevas. Então ele ficava ali perdido, sem saber onde ele estava, tudo escuro, e aquelas vozes, né, que a gente sabe, o pessoal que quer atormentar, aí ele voltava para cá e ficava ali. Então, quando as pessoas encarnadas iam morar na casa, ele achava que ele era o dono da casa, que a pessoa tinha que sair dali. Aí o que acontece? Um homem foi morar lá, que era herdeiro daquela casa, ao vê-lo, ele teve uma visão, né, clarividente do companheiro, ele morreu de infarto, porque a aparência dele era totalmente tenebrosa. Ele era um homem com uma aparência de criminoso, com todo ensanguentado e com um punhal. Aí quando o companheiro viu, ele infartou, teve um problema lá e morreu. Aí o filho desse homem que herdou a casa foi morar lá também. Aí o que ele fez? Esse já era mais corajoso, o que ele fez? Começou a tacar pedra no homem, pegava as pedras de dentro da rua, via aquele monte de pedra da pessoa, começou a mover os móveis, as roupas. Então, aí ele desistiu, falou assim, essa casa aqui é inabitável, tem fantasma, é mal assombrada. Aí foi a Kardec. Aí vamos ver aqui. Aí Kardec pergunta para ele, por que não pudesse escrever da primeira vez que vos evocamos? Aí ele responde, porque eu não queria. Mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Então vejam bem, ele está aqui classificado como criminoso arrependido. Ele inicialmente não estava arrependido, mas ele, devido à assistência de São Luís, do Espírito Verdade, das orações dos médios ao companheiro, ele foi mudando, né? A oração, né? E o sentimento de bondade foi mudando o pensamento dele. Mas ele mesmo se coloca aqui, ignorância e embrutecimento. Quer dizer, ele era alguém que tinha o instinto do assassinato, vamos dizer assim, da crueldade muito latente. E isso estava presente nele. Abrindo um parênteses, a nossa casa é perto da faixa de Gaza e é a comunidade do Arará. É ali perto, ali bem fica naquela região. Em função disso, a gente tem um fato muito doloroso para nós, que algumas das nossas crianças da evangelização já morreram por causa de se envolveram com tráfico. Então aqueles garotos que você vê crescendo e tal, aí eles se envolvem com tráfico. Aí um deles, né, que a gente tinha assim, mais acesso, eu falei pra ele, ô fulano, por que você se envolveu com esse negócio aí? Aí ele falou assim, tio, olha só, eu só tô vindo aqui agora porque a minha mãe falou que se eu não vier aqui na evangelização, ela vai perder a bolsa dela. Eu falei, não, meu filho, não vai perder não. Você tá aqui, a gente quer que você esteja aqui e tal. Mas por que você entrou nisso? Eu quero viver bem e pouco. Porque
essa vida é uma porcaria mesmo, se eu morrer é melhor pra mim mesmo, morreu, acabou. Eu falei, quem disse pra você que morreu? Ah, morreu, acabou, tio, que nada, isso aí que o senhor tá falando de besteira. Morreu, acabou, ou então eu vou pro inferno, não sei o que, entendeu? Aquele pensamento totalmente descaracterizado. Ou seja, passou-se um tempo curto, desencarnou, com 16 anos mais ou menos. Nós fomos no sepultamento dele. E aí, o que acontece? A gente se sente meio fracassado, né? De você falar assim, poxa, eu não consegui, né, fazer nada pelo menino e tal. Aí passou-se um período, ele deu uma manifestação na mesa mediúnica. E eu não o reconheci, lógico que ele estava desencarnado, eu sou vidente. Aí ele falou, tio, o senhor não está me conhecendo não? Aí eu falei, eu estou desconfiada. Ah, eu sou o fulano. Eu falei, meu filho, que bom que você está aqui. Aí ele falou assim, não se preocupa não, que o que me melhorou aqui desse lado foi esses negócios que o senhor me ensinou. Então eu lembrei que tinha que rezar e tal, e aí tá dando uma aliviada. Outros irmãos também que se comunicam, chefes de tráfico de drogas, desencarnados, aí fala assim, poxa, fui traído pelo fulano. Eu falei, meu filho, você viver nesse contexto, o que você achou que ia acontecer? Você achou que ia escapar da polícia? Não escapa, vai chegar um momento que alguém vai te trair, ou você vai ser pego, vai ser preso. Aí, não, mas eu vou me vingar. Não, meu amigo, calma. Então é essa a questão do criminoso. E veja bem, a gente fala assim, né? Não, o criminoso tem a vida fácil. A vida fácil coisa nenhuma. Porque o companheiro que se comunicou, ele falou assim, olha, eu não dormia direito, eu só dormia com a pistola debaixo do travesseiro, eu não saía na rua, ficava olhando para todos os lados. Então, quer dizer, esse negócio de, não, o cara tá bem, é vida fácil, não é. Então a gente tem que ter esse olhar de misericórdia por esses companheiros, e o caminho é o quê? Orar por eles, educá-los e tentar ressocializá-los, não é? Porque normalmente a gente condena, né? Fala assim, não, a polícia tem que chegar e matar mesmo, não sei o que e tal, e não é bem assim, né? Aí voltando aqui pro companheiro, ele era um criminoso e ele estava com um processo que nós identificamos como processo de fixação mental, ou seja, ele estava fixado no crime que ele tinha cometido, ele não conseguia se desamarrar daqueles laços que ele tinha colocado. Aí vamos continuar aqui com ele. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a casa de Castel Naudário. Aí ele fala, permitem-mo porque aproveito os vossos conselhos. E aí, uma outra colocação de Kardec. Sentis algum alívio, começa a ter esperança. Então vejam bem, o que ocorre, meus irmãos? A gente sabe que a prece dá o alívio. E que esperança é essa que ele está falando? Não existe, a doutrina espírita não coloca a questão do dogma das penas eternas. Então não tem essa história de, não, você vai ficar no inferno, vai sair de lá nunca mais e está condenado. Não existe isso. Todos nós, né, a Ivone Pereira tem uma fala que diz o seguinte, a casa espírita é o último reduto dos criminosos. Não é aqui não, tá? Vai lá no Bezerra, tá cheio de criminoso arrependido. Aqui né? também. Por quê? Porque nós estamos resgatando o mal através da prática do bem. Né? Muitos de nós, em vidas anteriores, já cometemos equívocos graves, né? Caluniamos, roubamos pessoas, fizemos atos ilícitos, e hoje, através da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de retificar o mal através da prática do bem. Então ele está tendo esperança, porque ele está vendo o quê? Vai reencarnar, logicamente vai ter que responder pelo que ele fez, através de provas, mas é uma esperança, é um alívio do que achar que você está condenado para sempre. Aí ele continua aqui. Será, se possível nos for a ver, qual a vossa aparência? Aí vem a resposta dele. Vermelhias com a camisa, mas sem punhal. Por que não mais com punhal? Que fim lhe destes? Aí ele coloca aqui, amaldiçoando, Deus arrebatou-me das bichas. Ou seja, na reunião de desobsessão, os amigos espirituais retiraram a fixação mental do nosso irmão e ele já viu que não tinha punhal nenhum, que aquele punhal era uma fixação mental dele, era a criação dele devido à culpa de que de alguma forma ele sentia sobre o crime.
se o filho do senhor, quer dizer, o filho da pessoa que morou lá, que ele jogava pedra e tal, aí ele fala assim, se o filho dele voltasse àquela casa, que lhe farias? Aí ele coloca, nada, porque estou arrependido. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Aí ele responde, não me façais essa pergunta, eu não me dominaria, isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Então vejam bem, aqui tem um ensinamento importante, que a gente vê o seguinte, eu tinha um companheiro lá na nossa casa, que ele falava o seguinte, não subestime as trevas. O que significa isso? Esse negócio vai falar assim, não, comigo não vai acontecer nada, eu já estou bem, né? eu posso, obsessor em mim não pega. A gente tem que refletir. Claro, se a gente estiver tentando, né, fazer um caminho melhor, é claro que vai ser mais difícil, mas ninguém está dizendo. Existe um tipo de obsessão chamada obsessão simples, que é algo que é o seguinte, você às vezes está tranquilo, aí vem aqueles pensamentos meio esquisitos e às vezes você cai, não é? Às vezes você cai naquela coisa assim, faz isso assim, vai deixar barato, vai levar desaforo para casa, não sei o que, e se você não tomar cuidado, você cai. Isso é o que? Obsessão simples. Quem de nós aqui está livre de ter um pensamento desse e num momento de invigilância a gente se complicar, não é? Nós nos enredarmos nos nossos malefícios anteriores, né? E vem o negócio, eu não vou te levar desaforo para cá, eu vou resolver isso aqui. Abrindo um parênteses, vivenciei agora esse ano uma situação assim meio inusitada, porque eu tenho um cachorro e fui morar no condomínio, o pessoal não é muito chegado em animal. Aí o que acontecia? Ele late muito. Aí quando eu saí com ele, né, para levá-lo lá para fazer as necessidades, tinha uma pessoa, um vizinho que me tacava gelo, me tacava troço de água. A primeira reação, aí vem aquilo assim, vai deixar barato? Olha lá pra cima e responde, não sei o que. Aí vem assim, aí sabe a solução? Eu falei, Luci, agora tu que vai levar o cachorro, eu não vou levar mais não. Aí a minha mulher, minha esposa, ela tem lá uma interação com um animal que ela fala, não late, ele não late, eu não consigo. Aí eu não, é você que vai levar ele, porque eu não vou levar não. Entendeu? Então eu podia peitar o camarada, a pessoa, né? Criar um caso e tal, não sei o quê. Aí eu fui comentar com uma pessoa lá do prédio, um cara lá, ele falou assim, isso aí sabe quem é? Um cara que tem no prédio, aquele miliciano, ele tem arma. Então tu não se mexe com ele não, de repente ele lá de cima começa a tirar ele pra baixo. Quer dizer, eu ia desencarnar como suicida por causa de uma besteira, por causa de cachorro. Né? Aí eu vinha aqui perturbar o Alexandre, eu desencarnei como suicida porque eu vim me meter com miliciano. Então são essas questões, é meu? São essas questões que a gente tem que procurar não enveredar, porque senão a gente entra, se dá mal, a gente tem que refletir, né? Aí continuando aqui, lobrigais um termo aos vossos padecimentos, ele fala, não, ainda não, é já muito saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos, ou seja, ele está vendo que vai ter um fim aquilo ali, vai ter que responder, vai ter que ser responsável, mas vai ter um fim. Nós destacamos também um outro companheiro aqui, ateu, que também deve ser uma situação bem complicada, né? Aí aqui, olha, um ateu era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnar na Sociedade Espírita de Paris. Ou seja, eu tive um professor de anatomia que ele falava o seguinte, ele era genial, eu não sou médico não, eu sou odontólogo. Aí ele falava assim, eu só vejo na alma se eu portar com o meu bisturi. Já portei em corpo, para não vi alma nenhuma, que negócio de alma, isso não existe, isso é besteira, não sei o quê. E eu na época também era ateu, também já é isso mesmo e tal, não sei o quê, né? Não era espírita, eu tornei espírita com 25 anos, né? Antes eu não era à toa, não era coisa nenhuma. Aí a pessoa que pensa assim, se ele não mudou o pensamento dele, vai ter problema.
Porque vai chegar lá do outro lado, vai falar assim, ah, morreu, acabou, não tem nada. E aí vamos ver o que o companheiro fala aqui. Evocação, aí ele vem, sou um réprobo, ou seja, sou alguém, né, com muita culpa. Aí Kardec pergunta, fomos levados a evocar-nos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer a vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável. Então o Kardec está perguntando se ele se sente bem com aquela verificação. Ele fala penosa. Por quê? Porque ele está desnudo. O que acontece conosco? Quando nós estamos encarnados, a gente tem uma imagem de nós mesmos, né? A gente acha que a gente é bonzinho, né? Que a gente não tem erro, que a gente está bem e tal, né? Então a gente faz aquela imagem. Quando nós desencarnamos, nós nos mostramos como realmente somos, né? Como realmente o nosso perispírito reflete aquilo que somos. Então, é o que estava acontecendo com o companheiro. Ele se achava uma pessoa especial, que ele devia ter muita cultura, ele devia ser poliglota, ter muito conhecimento, mas viu que era uma pessoa extremamente ignorante do ponto de vista espiritual. Voltando a André Luiz, a gente verifica o seguinte, que André Luiz, quando ele se deu conta de que ele era realmente um suicida, ele ainda pensou assim, eu posso trabalhar como médico. Mas de que forma que ele ia trabalhar como médico, ele nunca considerou o perispírito. Aí ele foi vivenciando lá a situação, e aí o que acontece? Ele começou como faxineiro, né? Hoje, ele com o conhecimento que teve, com a humildade que teve e tal, ele já tem uma falange de médicos que trabalham, e ele é patrão de diversas casas espíritas, mas começou como faxineiro. Eu, por exemplo, quando eu chegar lá no Fafai Palestra, eu não vou no papoeiro lá, vou fazer alguma coisa, ficar lá na portaria, alguma coisa. Não vou lá, eu sou palestrante, não vai fazer. Né? A gente tem que ter esse olhar, né? Aí o Kardec pergunta para ele, fomos levar isso eu já falei. Olha só, a vossa morte foi voluntária? Sim. Né? Quer dizer, ele era um suicida, além de ateu, era suicida. Né? E a gente sabe o que acontece. O que acontece com o suicida? O suicida é alguém que ele fica preso, né? Numa situação de ou vai para o Vale dos Suicidas ou ele fica preso ao local onde ele se suicidou. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Existe realmente o Vale dos Suicidas, mas tem algumas pessoas que são tão debilitadas que fica mesmo no lugar que se suicidou. A gente tem uma passagem que está no livro Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, e Ivone Pereira tinha vários tipos de mediunidade, que ela foi numa casa em que ela clareaudiente, clarividente, e aí ela pensou, houve um barulho, como se alguém estivesse batendo, né, na madeira lá do sótão. Aí ela ficou assim, meia desconfiada, aí o Charles, que era mentor dela, falou assim, venha comigo ao sótão. Aí foi lá embaixo. Aí ela viu um rapaz que era suicida, estava ali desencarnado há anos, ele cortou a garganta com uma navalha e estava ali. Aí quando ele desencarnou, ele teve aquele espasmo, o pé dele começou a bater no sótão, na madeira, né, do soalho. E ele estava ali naquela posição. Ela, como era clariaudiente, ouviu, e aí ela fez, né, uma oração, pediu auxílio, e o companheiro só foi retirado nesse momento. Então vejam, e ficou claro para Ivone que o espírito sentia aquela dor do corte, né? Sentia aquela dor, aquela aflição da hemorragia e tal. Então vejam bem, você fica anos e anos vivenciando isso. Então, continuando aqui, aí Kardec pergunta, tente calma, que todos nós pediremos a Deus por vós. Aí ele fala, sou forçado a crer nesse Deus. Olha só, gente, sou forçado a crer nesse Deus. O que isso significa? O orgulho do companheiro de ainda não querer, né, admitir a existência de Deus. Ele achar que Deus não existe, que ele não precisa de Deus, que ele está ali, mas não precisa de Deus, não precisa de Deus para nada. Aí o Kardec coloca aqui, que motivo poderia ter nos levado ao suicídio?
Aí vem a resposta: o tédio de uma vida sem esperança. Então, meus irmãos, vejam bem. Tem um livro, que eu não sei se vocês conhecem, que é um livro não é espírita, é um livro de um escritor chamado o Retrato de Dorian Gray, né? É Orson Welles, esse autor. Então, o que esse companheiro fazia? Dorian Gray era um jovem inglês, que tinha era muito rico, tinha muito dinheiro, e ele tinha uma vida de dissipação, né? Tinha grana e tal, então usava ópio, né? E tinha todas aquelas dissipações naquele momento. E aí ele falou assim, isso logicamente é um simbolismo, né? Ele falou assim: eu quero ser jovem eternamente, eu quero ter essa vida eternamente. Aí ele fez um pacto com o demônio, né? E aí o demônio falou assim: olha, você vai pintar esse quadro aqui com você belo, jovem, e sempre que você olhar para esse quadro, você vai manter essa juventude. Aí a vida dele foi passando, e o que aconteceu? O quadro foi perdendo a juventude, o quadro foi se deformando, o quadro foi ficando com aquela aparência monstruosa em função dos erros, dos equívocos que ele tinha cometido. Aí, o dia que ele resolveu que ele tinha que quebrar esse pau, falou assim: não, eu não aguento mais. Aqui, ó, que ele fala aqui, ó. O tédio de uma vida sem esperança. Por quê? Porque você fazer o erro, né? Você cometeu o erro, você cometeu o equívoco, né? Isso aí chega uma hora que você enjoa, né? De tanta coisa, de tanta facilidade, tanta bebida, tanta coisa, você enjoa, né? Aí ele falou assim: não, eu quero quebrar o pacto. Aí no dia que ele falou isso, ele morreu, e o quadro voltou a ser jovem, e ele ficou velho e deformado. Aquilo ali, essa deformidade é deformidade da alma, né? A alma fica deformada, o perispírito fica deformado. Então, naquela época do século XIX, existia uma deficiência entre os europeus chamada spleen. Spleen era a melancolia, aquela vida, né, desregrada, e aí a pessoa ia ficando melancólica, triste, deprimida, porque era tudo fácil, mas você sabe que há um momento em que aquela facilidade não te preenche mais. Eu vivenciei uma situação com a minha esposa uma vez, eu fui em Búzios, e aí eu vi um grupo de jovens, a gente notava que era de classe média alta. Aí eles tinham aquela moto, aquele negócio todo e tal. Aí uma hora usava droga, uma hora bebia, uma hora não sei o quê. Aí houve um momento em que eu notei o cansaço, né? Depois daquela noite de orgia e tal, eu notei o cansaço, eles estavam cansados daquela vida. Então essa vida de tédio, essa vida de pessoa com tudo fácil, sem nada a acrescentar, acaba a pessoa se suicidando, a pessoa acaba não aguentando mais aquela situação. Aí vem ele aqui: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com o mal 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses são responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. Então a gente sabe que tem alguns escritores, tem um escritor, você já deve ter ouvido falar, alguns de vocês falam, mas José Lins do Rio. O melhor livro dele é O Fogo Morto. E é um livro em que ele fala o seguinte: tem um companheiro que ele é agregado de uma fazenda lá no grande fazendeiro, e ele vai vendo que a vida dele vai ficando sem sentido. A filha dele fica afetada por doença mental, numa época que a doença mental não tinha jeito, a mulher dele o abandona, e aí qual é a solução dele? Se mata, se suicida, né?
E aí acaba que ele induz na sua leitura isso, que a solução é o suicídio, né? Tem outro livro também chamado Madame Bovary. Desculpa, não estou querendo dar aula de literatura para vocês não, tá? É só porque é bom a gente fazer um contraponto, né? A Madame Bovary também, que a mulher é muito bonita, muito ambiciosa e acaba se matando, toma cianureto e se mata. Quer dizer, então quando o autor ele faz essa colocação, ele indiretamente induz a pessoa a achar que merece se matar mesmo, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí Kardec pergunta: quem quiseste escapar às vicissitudes da vida, adiantaste alguma coisa? Sois agora mais feliz? Aí, olha a resposta dele. Kardec está perguntando: sois agora mais feliz? Aí ele fala: por que não existe um nada? Não dá essa ideia de que morreu, acabou, que vai pro vácuo, que vai desaparecer, né? Vamos deixar isso de lado, que isso é uma grande falácia. Aí ele coloca aqui: tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. E vem a resposta dele: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negável. Meu espírito está como num braseiro horrivelmente atormentado. Ou seja, é um companheiro que ele está sofrendo as consequências do seu ato, porque a gente sabe que quando o espírito se suicida, ele fica o tempo todo, né? Sentindo aquela dor do suicídio, com aquela aflição, com o envenenamento da dores horríveis e tal. Então é complicado. Para terminar, né? Estou contando 5 minutos ali pela minha conta. Explorações no boêmio é outra coisa também que a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu antes de ser espírita, não fui boêmio não, mas eu gostava de tomar uma cervejinha no final de semana, né? Aí, o que acontece? Minha mãe falava assim: olha, esse negócio aí e tal. Aí eu falei: mãe, o que tem? Eu sou novo, por que não? Por que eu não posso aproveitar a vida? Aí vamos ver o que o companheiro fala. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir apesar da cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei e é preciso que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou-lhe suplico. Meus irmãos, eu vivi só para mim, e agora expio e sofro. Conceda-nos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Ou seja, existem pessoas que imaginam que a gente vem aqui só para comer churrasco e tomar cerveja. Né? Nada contra, mas não é só para isso, a gente tem que ter outras coisas, né? Além disso, né? A gente tem que ter outros caminhos além disso, né? Aí ele continua aqui: quem sacrifica os instintos brutos, a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhes dá, assemelha-se a um animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem que ele se materializa e venha se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, e assim não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus, diante do Senhor. Cobri-vos de boas obras e que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escolhem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Então, meus irmãos,
que ocorre? Nós temos que aproveitar o nosso tempo. Por quê? O nosso mundo, se a gente for lembrar do que está no sermão profeta de Jesus, que está em Mateus 24, a gente vai ver que tudo que está acontecendo era previsto. As guerras, a violência, as paixões exacerbadas, não é? E nós estamos num momento de transição, num momento em que a gente não pode mais adiar para outra encarnação fazer determinadas coisas, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo o nosso tempo. De que maneira? Primeiro, tendo na casa religiosa, tendo na casa espírita, na casa evangélica, na católica, onde nos afinizarmos, um corpo civil, um local de reflexão, um local em que nós vamos renovar o nosso pensamento para sermos melhores. Feito isso, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e verificar quais são os meus objetivos de vida, de que maneira que eu estou vivendo a minha existência, de que maneira eu estou vivendo as minhas situações existenciais. E hoje eu mesmo estou vivenciando uma situação que eu já compartilhei aqui com alguns companheiros do 30º Liceu, que a minha mãe tem 98 anos e ela esteve internada. Durante esse período da internação, o emocional dela foi mexido. Aí o que está acontecendo? Eu não estou podendo mais ir muito na casa espírita. Por quê? Porque chegou a hora de fazer a caridade ao próximo mais próximo. Né? Hoje é a primeira vez que eu estou vindo na jornada e o Sérgio sabe que eu não faço isso. Mas por quê? Eu tenho que estar do lado dela, porque eu sou filho único. A caridade começa em casa. Ela estava com 98 anos. Aí, se eu demoro muito na frente, cadê o Fernando? Com a minha esposa, cadê o Fernando? Não sei o quê. Aí eu vou falar assim, não, eu não vou abrir mão na casa espírita, que eu preciso. Não, eu vou fazer dentro da minha possibilidade, certo? Foi passear com o cachorro. Aí dá umas desculpas lá e tal, mas é isso. Outra coisa, ela não está dormindo de noite. Não estou falando isso para vangloriar não, tá? Só estou falando para a gente entender. Ela não está dormindo à noite. Aí, eu outro dia estava falando assim, poxa, eu não vou aguentar. Aí veio meu mentor, né? Falou assim, quantas noites que a sua mãe perdeu contigo quando você era pequena? Que ela não dormiu. Então, assim, agora ela é uma criança, você tem que estar do lado dela. Porque senão tudo que tu está pregando vai por água abaixo. Então é essa concepção que a gente tem que ter. Né? A gente fazer o melhor para quem está ao nosso lado. Para quem está no nosso interior. Então eu queria deixar um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela paciência. E quando ele quiser ver, que a gente vai, na medida das nossas possibilidades, estaremos aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Fernando pelo estudo da noite de hoje e vamos então agora passar para... Podemos fazer o passe e depois fazer a... Isso. Pode ser? Eu vou pedir então para que nós façamos a prece de encerramento. Logo após então, né, vai ser dado o passe e ao final serão sorteados, né, 5 livros entre os presentes aqui. Eu vou pedir então para que nosso querido irmão Alexandre possa fazer a prece ou possa indicar alguém para fazer a prece. César. Então levanta se aparecer. Nosso companheiro de trabalho, César. Da luz, minha cidade de São Luz essa que nos encaminha, que nos orienta, que nos fortalece, que nos une como irmãos, como nos une também com as nossas obrigações espirituais de uns para os outros. Jesus, te agradecemos de todo o coração pelos mentores que tu nos dás, por este amparo que temos de vós através de cada um dos teus trabalhadores, teus verdadeiros trabalhadores, porque somos nós apenas quando
irmãos. Os verdadeiros trabalhadores são os nossos irmãos, que já estão bem distante de nós. E te agradecemos por esta luz, por este amparo. E te pedimos, Jesus, que estejamos sempre unidos, em um só coração, em um só pensamento, dizendo: obrigado, Jesus, pelo teu amparo, pela tua luz. Obrigado por ser, para nós, o nosso norte, nosso farol, que nos ampara, fortalece e esclarece. Muito obrigado, na graça de Deus. Graças a Deus. Vamos encerrar então.